Vamos então dar início à primeira sessão da tarde, Arte, Cultura e Património. Meu nome é António Candeias, eu sou o diretor do Laboratório Associado para a Investigação e Inovação em Património, Arte, Sustentabilidade e Território, INTUPAST, e vou estar a moderar esta sessão. Nós temos cerca de 1h30 esta sessão, o que significa que, de acordo com... temos 7 oradores, se tudo correr bem, o que dará cerca de 10 minutos, mais 2 minutos para umas perguntas imediatas, e depois no final, se sobrar tempo, eu penso que sim, ainda poderá haver uma pergunta mais alargada, para um debate mais alargado com todos os apresentadores aqui, todos os colegas aqui. Então eu chamaria a Ana Clara Roberti, do Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória, CITSEM, que vai nos falar sobre culturas marítimas, ou cultura marítima, cocriação do património costeiro. Ok, não sei como é que... ok. Não está? Espera aí, deixa-me ver se me lembro como é que é. Não está a funcionar isso. Vou fazer assim. É o que eu... O PDF, é isso? Não, mas eu já coloquei... tem que jogar naquela... aqui, não é? Já me lembro. É isso. Não? Isso. Ok. Olá, boa tarde a todos. Tentarei ser breve e não muito aborrecida pós-almoço. Eu sou a Clara e represento o Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, o CITSEM, junto com a Gisele, a Kim e o Bruno, que também estão aqui. E viemos trazer hoje um projeto do CITSEM, ainda muito embrionário, desculpem, que está a começar ainda, está a ser desenhado, mas acreditamos que é um bom momento para partilhar aqui com vocês, e é um projeto que também diz muito sobre quais são as intenções do CITSEM para um futuro breve. Não é? É um projeto muito transdisciplinar, assim como nós, todos. Eu sou da área das artes e do design, a Gisele e o Bruno são de áreas muito diferentes da história, e a Kim é do planeamento, portanto isso também diz muito o que é o CITSEM e esse projeto. Trata-se de culturas marítimas, cocriação de património costeiro, e é uma plataforma, será uma plataforma cocriativa, para trabalhar a orla costeira noroeste de Portugal, e será open access, integrada e online, mas já falamos sobre isso daqui a um bocadinho. É importante entender aqui, para nós nesse momento, uma das coisas principais é perceber as motivações desse projeto, que no fundo, se tivermos que delimitar as principais, serão estreitar os vínculos entre metodologias de cocriação e de ciência cidadã e das humanidades, e a ideia é fazer isso através de um diálogo entre o CITSEM, as entidades parceiras e as comunidades locais, portanto, as populações que habitam a orla costeira, populações ribeirinhas e que habitam a orla costeira noroeste de Portugal. Para além disso, consciencializar para a importância e a urgência da inventariação, preservação e salvaguarda das heranças, que são múltiplas, não é? E muito plurais e riquíssimas, dessas populações locais, do património costeiro natural, material e imaterial da orla costeira noroeste de Portugal, nas suas diferentes acepções. Acho que é importante também ressaltar aqui que a nossa ideia não é e não será tratar essas populações de forma homogénea. Nós sabemos que são muito diversificadas. Há aqui uma coisa que nos interessa e que as une aqui para esse projeto, que é o fato de habitarem estes territórios. Mas sabemos que são muito diferentes e muito entre si, não é? Muito diversas.
e contribuir também para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Acho que estamos todos aqui também um bocadinho nessa ótica. No nosso caso, nomeadamente, educação de qualidade, ação climática, proteger a vida marinha e proteger a vida terrestre. Uma descrição muito breve da plataforma, não temos aqui muito tempo. Trata-se a Culturas Marítimas, trata-se de uma plataforma integrada, online e open access, que procurará capitalizar e promover a circulação de conhecimento e informação produzidos pelo CITSEM e também pelos parceiros do que nós chamamos esse consórcio. Para além disso, prevê-se uma participação direta dos cidadãos interessados e a forma de se fazer isso será através de um módulo de upload de materiais pessoais, e esses materiais podem ser desde fotografias, vídeos, cartas, canções escritas, enfim, o que as pessoas considerem relevante e, mais do que isso, aquilo que elas pretendem e querem partilhar, não é, com a ciência e não só. Os nossos objetivos centrais é valorizar e disseminar o conhecimento já produzido junto de públicos mais amplos, colocando em diálogo quatro eixos da sociedade: populações locais, poderes públicos, academia e empresas. E aqui também interessa-nos ressaltar, nós delimitamos aqui como forma de demonstração, não é, esses 4 eixos, mas sabemos que são eixos e esperamos que sejam eixos porosos e fluidos, não é? Não queremos excluir as populações locais, os poderes públicos, por exemplo. Para além disso, desenvolver novos projetos em articulação com as comunidades e a sua relação com ecossistemas marítimos e ribeirinhos, e também, né, claro, como o próprio nome da plataforma diz, fomentar processos de cocriação de saberes através de métodos multi- e transdisciplinares e participativos para recolha e disponibilização de conteúdos. E aí, mais uma vez, esses conteúdos poderão ser e deverão ser, não é a nossa ideia, que sejam muito variados. Fundos documentais, literários, imagéticos, sonoros, arqueológicos, memória oral, registros iconográficos, etc. O nosso foco principal, como já devem ter reparado, são em 3 esferas, e essas 3 esferas são tanto o nosso público-alvo como os atores dessa plataforma. Não é? A ideia é que seja para essas esferas e feito com elas. Que são a comunidade científica, os parceiros e os cidadãos. Não é? Nesse momento, que é uma fase muito inicial, contamos com 26 parceiros, que envolvem comunidades, universidades, centros de investigação, câmaras municipais, juntas de freguesia, associações culturais e ambientais, comunidades locais, museus e arquivos públicos e privados. Agora, no final do ano, em novembro, vamos organizar, tem aqui essa... fazer agora um pequeno momento de publicidade, mas tem a ver com isso. Vamos organizar o congresso Culturas da Água, ou Cultures of Water, está por aí, esses flyers, e que tem tudo a ver com essa plataforma. Não é? Será um momento também de partilha, não é um congresso, um encontro específico para falar da plataforma, é para falar sobre culturas d'água. Não é? Portanto, se estiverem interessados, estaremos aqui nós, os 4, nos próximos dias também, para falar sobre isso, se acharem que sim. Então, os nossos contactos, e pronto, não tenho muito tempo, acho que vou ficar por aqui também para, se tiverem perguntas, não sei se é agora ou depois. Muito bem, Clara, foi ótimo, gostei imenso. Vocês sabem que quero colocar alguma questão? Eu tenho 2 questões. Okay. Quando falaste dos 26 parceiros, não é? Os 26 parceiros são membros do projeto ou são afiliados? São parceiros afiliados? Ou seja, o projeto é só do CITSEM ou tem no consórcio outros membros do projeto? A ideia partiu do CITSEM, não é? Quem está, no fundo, a gerir esse consórcio. O convite foi feito em janeiro para todas essas esferas, não é? Mas ainda não avançamos muito além, já com atividades concretas, não é? Estamos todos sabemos com o que estamos a trabalhar. Tem alguma coisa a acrescentar? Vou trazê-lo para aqui. Sim, os parceiros vão atuar mesmo no projeto. Então, tem que haver um diálogo entre a academia, nesse caso representado pelo CITSEM, e os investigadores que
inseridos com essas entidades, seja uma Câmara Municipal, uma escola, ok? É claro que partirá, de certo modo, do CITSEM, obrigada, uma espécie de primeira questão central a colocar a esses parceiros, mas eles têm que dialogar conosco e com as comunidades locais. Essa é uma ideia, e a Clara também pode falar mais especificamente, é a ideia da cocriação. O CITSEM não vai fazer nada sozinho, porque a ideia é que haja o diálogo entre essas esferas. Depois, o da ciência cidadã, em que as comunidades locais, ou seja, as pessoas, possam, de fato, contribuir com a plataforma. E o CITSEM faz uma espécie de gerência desse conteúdo, uma espécie de, eu não diria filtro, porque não é essa a ideia, mas nós vamos trabalhar com aquilo que vamos receber. Sim, aqui nos 3 objetivos centrais, essas parcerias entram nos 3. Não é tanto porque alguns os nossos parceiros, a maior parte deles já têm, e foi por isso que procuramos essas entidades e essas pessoas, já têm conhecimento, já têm projetos realizados ou em curso com essa temática. Portanto, esses 3 objetivos centrais são os 3 em conjunto com os parceiros, né? O CITSEM a gerir, né? Eu diria mais gerir do que coordenar, mas será sempre em conjunto, sim. Um bom exemplo, peço desculpa se eu posso só completar, é, por exemplo, as associações culturais ou ambientais, como no caso da Rio Neiva, que já é um parceiro definido para esse projeto, que tem uma atuação muito interessante na região do Minho, que já trabalha nesse sentido, no sentido da cocriação, com a metodologia da ciência cidadã, no envolvimento mesmo das pessoas no trabalho. Acho que Muito obrigado. Nenhuma pergunta ali? Sim. Olá, bom dia, boa tarde. Parabéns pela apresentação. Vocês vão fazer este projeto localizado nacional ou mais... Inicialmente é na Orla Costeira Noroeste de Portugal. Porque eu sou presidente de uma associação que chama-se Lais de Guia, a Associação Cultural do Património Marítimo, que tem sede em Santa Luzia Tavira, e nós trabalhamos há cerca de 7 anos, fazemos umas rotas culturais, que é a Rota do Polvo e a Rota do Atum, e estamos neste momento com o município de Tavira a pôr um fundo comunitário, pronto, das rotas, que fizemos um conjunto de documentário com os pescadores do polvo, várias entrevistas com os antigos pescadores do atum, e estamos a fazer várias dinamizações com crianças, todo o tipo de ações, inclusive limpezas da praia, agora a limpeza da ria, e temos um conjunto de pessoas também a trabalhar, inclusive agora também com a parte da universidade, com o CHAM, e com a minha tese de doutoramento, que tem mesmo a ver também com estas temáticas do mar. Pronto, qualquer coisa que precisem da nossa parte, estejam à vontade. Obrigada. Obrigada. A princípio, pensamos norte, mas depois decidimos que seria mesmo interessante incluir um bocadinho mais e falarmos em termos de um noroeste, porque, por exemplo, há já uma parceria muito grande com alguns centros de investigação, mas também associações em Aveiro, por exemplo. Também. Em Ilhavo é ali fundamental. Tivemos o Museu de Ilhavo fotografar. Pois. Exatamente. Exato. E o Museu de Ilhavo, pronto, tem que estar envolvido nesse projeto, porque é ali muita coisa interessante e muita experiência no trabalho. Então, a ideia é mesmo fazer essa cobertura, porque nós sabemos que para o Sul já há imenso trabalho e muita coisa muito bem feita. E o diálogo será muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria só fazer um comentário. Não sei se vocês têm financiamento para este projeto, mas isto é a cara do EA Grants. Sim, por isso tentem isso, se não tiverem. Acho que é o ideal. Por enquanto estamos a trabalhar com financiamento interno, mas Sim. já há submissões. Mas isto é a cara do EA Grants. Tá bom. Muito obrigado. Parabéns. Obrigada. Deixa-me fechar aqui. Vamos passar então a Cristina Brito e Patrícia Carvalho. Vêm as duas? Não, vem só... Este é tudo. Não. E que nos vai apresentar as humanidades para os oceanos e a interdisciplinaridade.
e que vem do Centro de Humanidades. E de Tavira. Não. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Patrícia Carvalho, sou arqueóloga, sou investigadora do CHAM, Centro de Humanidades, que é uma unidade de investigação da Universidade Nova de Lisboa. Venho falar em conjunto com a investigadora Cristina Brito, que por motivos profissionais não pôde estar presente, mas estará disponível para receber as vossas questões também via e-mail. Então, o tema que trazemos aqui hoje são as humanidades para os oceanos. Eu vou ler, peço desculpa, mas para não me alongar. Numa perspectiva do estudo continuado das humanidades para os oceanos, as Blue Humanities, o CHAM, Centro de Humanidades da Nova, tem desenvolvido uma série de parcerias e redes internacionais visando o contacto entre diferentes setores da sociedade e o desenvolvimento da interdisciplinaridade. Os oceanos são um objeto de investigação integrada e que cruza diferentes disciplinas, mas tornam-se também num agente da construção das narrativas históricas. Humanos, animais não humanos e outros agentes do mundo natural formam sistemas ecoculturais nos quais a influência de cada parte é relevante para a compreensão do todo. Na história da época moderna, esta perspectiva vai além das navegações costeiras e transoceânicas, além dos protagonistas clássicos da expansão ultramarina, da evolução da tecnologia da náutica e da matemática, da conquista e assentamento em novos territórios, dos intercâmbios com outras sociedades. O mundo global passa a estar em contacto e em confronto, impulsionado pelas motivações e interesses das sociedades europeias localizadas no extremo do continente. Neste ponto, o oceano é tão central como os humanos que protagonizaram dinâmicas e processos marítimos de exploração. Entre os projetos do CHAM dedicados às humanidades para o oceano, temos a Cátedra Unesco Património Cultural dos Oceanos, que foi atribuída à Nova em 2016 e é titulada por um dos investigadores do CHAM, o professor João Paulo Oliveira Costa. Esta rede, formada por um conjunto de diferentes instituições públicas, pretende a interligação de diversas disciplinas das humanidades, focando a história do oceano, o seu património cultural, em particular na época moderna. A Cátedra tem estabelecido uma rede de entidades através do Atlântico, Europa, África e América, e inclui investigadores e estudantes que também expandem a sua ação para o público em geral, permitindo a partilha de experiências, materiais didáticos e conhecimento através do desenvolvimento da investigação, da educação e de atividades de sensibilização no âmbito do património cultural dos oceanos, do património cultural subaquático, da arqueologia, do ambiente, da história, no estabelecimento de boas práticas e da cooperação. Destacamos também o projeto europeu CONCHA, The Construction of the Early Modern Global Cities and Oceanic Networks in the Atlantic, An Approach via Oceans Cultural Heritage. Este projeto desenvolve-se ao abrigo das ações Marie Curie Rise, de networking e intercâmbio de investigadores, e pretende abordar as diferentes formas como as cidades portuárias se desenvolveram em redor do Atlântico durante o período moderno, em relação aos seus diferentes ambientes ecológicos e económicos globais, regionais e locais. Este projeto envolve 11 instituições parceiras, visíveis, portanto, no slide, desde a academia, institutos públicos, ONGs e empresas. Tem uma forte componente de arqueologia marítima e de história ambiental marinha associada a estudos literários e às humanidades digitais. No âmbito deste projeto têm sido realizadas diferentes ações de registro, estudo e divulgação, sobretudo sobre o património cultural subaquático, património arqueológico terrestre e sobre evidências relacionadas com o mar. As iniciativas conjuntas permitiram registar e mapear sítios arqueológicos subaquáticos com elevado potencial histórico e patrimonial local. Por exemplo, em Cabo Verde, na Cidade Velha, cidade património da Unesco, foram identificadas dezenas de âncoras que permitem localizar a área de fundeador mais utilizada por navios de alto bordo, como este exemplo que temos aqui. Em terra, as escavações arqueológicas e a análise dos espólios recuperados, quer em escavações efetuadas durante a cidade, quer em recuperações no fundeador da cidade, que estão atualmente em depósito no Museu Arqueológico da Cidade da Praia, permitiu recuperar um pouco da vida cotidiana dos seus habitantes. No seu conjunto, estes trabalhos, a par da análise das coleções zooarqueológicas do museu e de outras fontes históricas e iconográficas, têm permitido contribuir para a compreensão e estudo do desenvolvimento desta cidade, da cidade da Ribeira Grande de Santiago, e da sua relação com o oceano. Mas, além do desenvolvimento das cidades portuárias, este trabalho pretende também contribuir para analisar as conexões entre os diferentes espaços atlânticos e a criação de identidades e culturas locais e atlânticas.
e neste caso revelaram-se particularmente interessantes os vestígios arqueológicos históricos relacionados com o tráfico de escravos durante os séculos XVI e XVII, um tópico importante para o estudo da cultura imaterial dos oceanos e que está presente em diferentes cidades portuárias do Atlântico, como por exemplo, além do caso da Ribeira Grande de Santiago, a cidade de Cartagena das Índias, do outro lado do oceano. Do ponto de vista das humanidades digitais, chamar a atenção para a documentação gráfica do projeto, efetuada em diferentes suportes, fotografia, vídeo, desenho, modelos tridimensionais e animações, com elevado potencial para a investigação, divulgação e valorização do património cultural dos oceanos, tornando inclusive acessível às comunidades locais e às pessoas que não mergulham neste caso. É a visita a um dos sítios de naufrágio, uma visita virtual. Oi, perdão. Estas comunidades locais tiveram um papel também muito importante no projeto, participaram ativamente e de forma bastante entusiasta nas ações de divulgação e de sensibilização que foram realizadas pela equipa. E do Concha passamos para outro projeto, o projeto For Oceans, uma bolsa ERC Synergy que conjuga esforços multi-interdisciplinares de história ambiental, zooarqueologia, climatologia histórica, história cultural e económica para perceber a história humana da vida marinha e da exploração dos recursos. O For Oceans pretende avaliar a importância da vida marinha para as sociedades humanas durante os últimos 2 milénios, até ao desenvolvimento da pesca a motor e nos 4 oceanos explorados pelo homem antes da era industrial: o Pacífico, o Índico, o Ártico e o Atlântico. O projeto desenvolve-se em torno de três questões centrais: onde e em que momento ou momentos a exploração marinha atingiu uma grande importância para a sociedade humana, em que medida é que as condicionantes ou as motivações socioeconómicas, culturais e ambientais impulsionaram, restringiram e permitiram a exploração marinha e quais foram as consequências da exploração marinha para o desenvolvimento da sociedade e dos oceanos. A investigação e os resultados, que incluem um atlas sobre a história da exploração marinha no mundo, pretendem contribuir para as ciências e humanidades ligadas ao mar e influenciarão a forma como académicos, gestores e cidadãos pensam sobre o consumo, o valor e o futuro sustentável da vida marinha. O método de investigação assenta na revisão sistemática da literatura e na meta-análise de 10 grupos taxonómicos, que foram os principais alvos de exploração e/ou constituem indicadores especialmente sensíveis de distúrbios humanos no passado. A análise coletiva destes grupos, com diferentes cronologias de exploração, permitirá ter uma visão global da exploração ao longo de toda a cronologia do projeto e contribuindo para a história dos oceanos. Finalmente, importa referir que, em conjunto, a nossa equipa estrutura-se seguindo os princípios de desenvolvimento sustentável da década dos oceanos, do Green Deal e da New European Bauhaus, promovendo os valores da sustentabilidade ecológica e da inclusão social. Os nossos projetos assentes nas humanidades para os oceanos têm sido capazes de canalizar conhecimentos das ciências humanas e sociais num diálogo com as ciências naturais, confrontando os enquadramentos sociais, culturais e governamentais relacionados com os problemas ambientais. E, por último, dar apenas os parabéns à FCT pelos seus 25 anos. E a todos os cientistas neste Dia do Cientista. Muito obrigada. Muitos parabéns. Então, eu passaria agora a palavra à sala. Quem é que gostaria de colocar alguma questão? Não? Eu tenho uma. Em relação ao projeto Concha, Sim. Vocês fazem alguma abordagem arqueométrica ou estudo material dos objetos ou é só... Para já, sim, a ideia é fazer, mas ainda não fizemos contactos nesse sentido. Se precisarem de parceiros. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Então, se mais ninguém tem questões, não tem? Foi ótimo. Eu passaria então agora ao colega Jorge Figueira e Bruno Gil, do Centro de Estudos Sociais, uma apresentação que se intitula Arquitetura Portuguesa com uma narrativa antes e agora. Muito boa tarde a todos e a todas. Vamos muito brevemente apresentar o nosso projeto
sediado no Centro de Estudos Sociais, um projeto que teve financiamento já em 2018, da Fundação Ciência e Tecnologia, e que está, portanto, agora numa fase final, e por isso muito teríamos para dizer, mas seremos naturalmente sucintos. Eu sou o Jorge Figueira, sou arquiteto, sou professor da Universidade de Coimbra, sou investigador do Centro de Estudos Sociais, o colega professor Bruno Gil é também arquiteto e também professor da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Estudos Sociais. E, como se pode perceber, somos os investigadores responsáveis e o co-investigador responsável. Bom, para ser muito direto e muito breve, o nosso projeto parte do pressuposto que a arquitetura portuguesa é um fenómeno que tem sido, nos últimos 20 anos, celebrado constantemente, a vários níveis, até no plano político, no plano mais corrente da imprensa, mas, na verdade, é muitas vezes falado de modo superficial e sem-se exatamente perceber aquilo que significa ou que foi significando. E, portanto, o nosso projeto tem claramente como objetivo perceber os fundamentos deste fenómeno, criar conhecimento, debater o conceito criticamente e disseminá-lo. Porque, de facto, não irei aqui contar, mas muitos saberão, como, do ponto de vista dos prémios internacionais, das exposições, das publicações, há até uma vertente económica, naturalmente relacionada também com o turismo, que este conceito da arquitetura portuguesa, cada vez mais entendido como uma espécie de marca, tem criado entre nós e no contexto internacional. E o nosso projeto visa, se quiserem, desconstruir ou debater criticamente aquilo que a arquitetura portuguesa significa. E, portanto, indo até às raízes da questão e não só àquilo que é celebrado mais comumente. Por exemplo, a relação da arquitetura portuguesa com a ditadura, a questão do processo colonial, a questão da presença ou da ausência das mulheres, e vem logo aqui como, de alguma forma, o nosso projeto tem uma lógica pendular entre a disciplina da arquitetura e a interdisciplinaridade. Na verdade, o Centro de Estudos Sociais é um centro eminentemente interdisciplinar e a nossa investigação preza também essa interdisciplinaridade e, portanto, cria estes campos onde, de alguma forma, questões como o processo colonial, a visão pós-colonial, a questão da ditadura, a questão do fascismo, como iremos ver, e a questão do feminismo são absolutamente presentes para discutir este tema. E, portanto, não se trata aqui de discutir uma espécie de estilo ou aquilo que seria um maneirismo da arquitetura portuguesa contra outros estilos ou contra outros maneirismos, mas aprofundar o significado de democracia, da questão do social e, desde logo, de como fazer história no nosso tempo. Nós costumamos utilizar esta imagem só muito rapidamente para se perceber, na parte de cima do slide, o modo como o Estado Novo resgata a arquitetura portuguesa para si própria, como um dos instrumentos de propaganda mais radicais e mais, digamos, performativos. Vemos ali a Canção de Lisboa e já agora, talvez não saibam que o Vasco Santana é um estudante de arquitetura nas Belas Artes de Lisboa e, portanto, há aqui uma conexão interessante. E o Continelli Telmo, o grande arquiteto do regime, o homem que faz a demolição da Alta de Coimbra, que cria a Exposição do Mundo Português, mas que depois faz já uma passagem para um outro tempo, que está aqui representado no Belarmino e nos anos 60, e numa geração de arquitetos e algumas arquitetas portuguesas que, de alguma forma, resgatam o conceito da arquitetura portuguesa do seu seio nacionalista para uma visão progressista da afirmação da cultura portuguesa, na altura como resistência e depois do 25 de Abril como claramente um espaço de liberdade. A nossa ideia é ter uma visão eminentemente caleidoscópica, como já perceberam, sobre o que é a arquitetura portuguesa. Por isso, nós faremos uma leitura daquilo que é eventualmente português na arquitetura portuguesa, no fundo, uma primeira introdução genérica ao tema. Depois, como veem, temos aqui um vasto grupo de investigadores que trabalha connosco, que está agrupado nestes watts, não é? Criando um pouco esta relação FCT internacional da utilização
de uma língua estrangeira, neste caso o inglês, por coincidência, para falar sobre o projeto. E, portanto, temos o What Portuguese, What History, que no fundo vai até ao Brasil e vai até às palavras do professor Alexandre Alves Costa, quando nos diz que a arquitetura portuguesa encontra-se como síntese feita no Brasil, a historiografia, como é que os historiadores da arte foram pensando este fenómeno, desde logo o grande historiador americano Kubler e o grande historiador português Paulo Varela Gomes. Depois falamos sobre o fascismo, enfim, como eu já fui adiantando, a questão do colonialismo, aqui na perspectiva da criação de infraestruturas que foram realizadas na última parte do Império, é essencialmente isso a investigação que está a ser feita, a questão da democracia, como é que a arquitetura portuguesa se renova, se encontra com o país a partir da democracia, a questão social, o que é o social em arquitetura e como é que isso, de alguma forma, foi conquistando terreno também no quadro internacional, a questão das mulheres, da presença ou da ausência na história da arquitetura portuguesa, a questão do ensino, como é que o ensino é absolutamente fundamental para tecer esta rede, a questão da investigação, naturalmente, e depois um último capítulo sobre formas alternativas, pop, se quiserem, de fazer arquitetura portuguesa. Bom, queria dizer-vos, para ir terminando, que dos nossos objetivos faz parte trazer esta investigação que está em curso, está a entrar numa fase final. Estamos agora a publicar um livro em acordo entre o Centro de Estudos Sociais e a Casa da Arquitetura e faz parte da nossa gênese, do nosso trabalho, trazer a investigação para o espaço público. E por isso é uma coincidência bonita que ontem mesmo tenha encerrado esta exposição, What, When, Why Not Portuguese Architecture, onde os 11 watts que eu descrevi muito sumariamente estão considerados nestas cabines em que cada investigador colocou os desenhos, as fotografias e uma espécie de abstract daquilo que é a investigação em curso. E tivemos o privilégio de estar, desde outubro até ontem, na Casa da Arquitetura, a receber várias pessoas, a receber crianças, a receber invisuais, portanto, ter uma relação com o público que, de alguma forma, passa para lá da própria experiência laboratorial ou científica mais comum e, portanto, é com grande, enfim, também com grande felicidade que estamos aqui hoje na FCT, nestes encontros, a discutir algo que, de alguma forma, instalou ontem. Tivemos também ontem a notícia, e passo já a palavra ao meu colega Bruno Gil, que um painel sobre este projeto foi aceito pelo IAST, que é uma instituição da Universidade de Berkeley, e vamos apresentá-lo em Singapura. E, portanto, há uma componente que foi um pouco prejudicada pelo Covid, que é a componente da expressão internacional desta investigação, que, apesar de tudo, nós vamos continuar a perseguir, mesmo já nesta fase final do projeto. E Bruno, peço-te para... Boa tarde, vou ser muito sucinto. De facto, queríamos mostrar, a partir desta fotografia particular da exposição, um detalhe que é este enfiamento, este eixo que nós criamos entre a cabine do que ensino, What Education, e What Research, que investigação. Porque nós reparamos, e aqui de uma forma mais detalhada, estamos dentro da cabine de investigação a olhar para a cabine do ensino. E o modo como nós podemos ler que, e nós pensarmos bem, a palavra projeto tem o sentido de projetar. O projeto de arquitetura tem sempre o sentido de projeção. Daí que o nosso projeto tenha um sentido retrospectivo, mas também nos ajuda a questionar e problematizar quais é que são os lugares da investigação em arquitetura. E por isso mesmo, nesta cabina do What Research, nós vemos como nos anos 60, a partir dos anos 70, a Fundação Carlos Gulbenkian financiou tantos estudos individuais, efetivamente, como o do Fernando Távora, que vemos ali em cima do lado direito, como também do Manuel Vicente, do lado esquerdo, em Macau, e eles próprios deram campo, deram abertura para os centros de estudos de arquitetura que, entretanto, se formaram a partir das escolas, e por isso a escola foi à investigação. Nós achamos que hoje em dia a investigação está outra vez a olhar para as escolas e perceber como é que esse projeto pode ser enriquecido a partir daí, mas havendo este espaço intermédio, que é o que nós imaginamos, por exemplo, o Centro de Estudos Sociais, a interdisciplinaridade, para haver um filtro acrescido daquela que é a disciplinaridade que nós considerávamos da arquitetura, mas consideramos ainda relevante e que podemos hoje em dia ver como a agência, como a agenda da arquitetura portuguesa é uma das que está colocadas pela própria FCT para a inovação. E nós percebemos como
Esse é um ponto-chave do nosso projeto e que nós queremos naturalmente aqui emancipar. Obrigado. Muito obrigado aos dois. Passo agora a palavra. Se alguém quer colocar uma questão. Não querem? Eu faço uma questão. Não, eu estou só curioso pelo seguinte. Vocês disseram que, do ponto de vista de internacionalização, o projeto ficou um pouco aquém daquilo que seria expectável, como é óbvio, não é? A pandemia. E agora estão precisamente com esta participação em Berkeley. E em termos do seguimento do projeto, uma vez que o projeto está a terminar, o que é que estão a preconizar em termos de sequência desta investigação? Nós, como dizias, o projeto foi prejudicado, como toda a gente, pelo Covid. De facto, fazia parte do projeto a criação de uma rede de jovens investigadores que estão situados em várias instituições da Europa, que nós chegamos a reunir, chegamos a encontrar e que nos trariam, digamos, uma visão exterior para o nosso próprio contexto. Nós temos a intenção e quase até a obrigação de continuar a trabalhar com esse grupo de jovens investigadores, conhecedores, grosso modo, da situação portuguesa e do contexto internacional. Nós vamos fazer estes encontros, nomeadamente este de Singapura, vamos publicar um livro e um e-book em inglês, que está já também contratualizado, e, portanto, a nossa ideia é que, de facto, esta história, para quem vem de fora e para quem está lá fora, seja contada também por nós, não é? Porque, como acontece muitas vezes, é o contexto internacional que diz aquilo que nós somos. E nós queremos criar um diálogo sobre exatamente aquilo que é pensado sobre nós, que geralmente é mais complexo do que aquilo como é visto a nossa realidade. Eu tenho mais uma questão. Esta exposição é itinerante ou vai ficar só por esta... Esta exposição é itinerante, é desmontável, é itinerante. Neste momento vai a caminho, está a ser desmontada neste momento, vai a caminho da Universidade de Coimbra e estamos a estudar formas de a tornar itinerante, sendo que também o Covid muito prejudicou as próprias exposições e a ideia das pessoas irem às exposições. Obrigadíssimo. Sim. Primeiro, dar os parabéns, porque eu achei mesmo muito interessante. Fiquei muito desejosa de saber mais, precisamente sobre essa participação das mulheres. Obrigada. Se já há coisas que eu possa ler, se vocês podem dar alguma indicação, claro que não podem aqui agora me falar mais sobre, mas fiquei mesmo muito interessada em saber mais sobre a participação das mulheres, o que é que vocês puderam observar ao longo do projeto nesse sentido. A questão, agradeço a pergunta, a questão What Women é uma questão fundamental para o nosso projeto. Na verdade, tem havido... O nosso projeto, no fundo, também acolhe uma série de investigações que estão em curso. É uma espécie de porta-aviões que vai, de alguma forma, acolhendo vários estudos e vai acalentando, nomeadamente este da questão das mulheres. Eu penso que em várias investigações que têm sido feitas, grosso modo, sobre a arquitetura portuguesa, nenhuma até hoje colocou a questão das mulheres como sendo uma parte crucial. E, portanto, eu e a Patrícia Pedrosa, que é a investigadora que está a trabalhar connosco, estamos a fazer um levantamento, mas mais que um levantamento, estamos a fazer uma interpelação junto de uma série de personalidades sobre aquilo que foi o papel da mulher, nomeadamente depois da Revolução de Abril, e como é que isso transbordou ou não para a arquitetura. Mas estaremos muito disponíveis para dar a informação que temos e até aquela que vem aí. Muito obrigado. Obrigada. Não sei se dá tempo para... Só mais uma. Desculpem. Pronto. Agradeço também pela muito interessante apresentação. Eu estou curiosa também como estavam a mostrar estes temas todos, que são muitos e que são todos muito relevantes. Como é que tem sido trabalhado também a interação entre eles? Porque eu gostei desta imagem de olhar um para o outro, não é? Mas como é que conseguiram juntar também as coisas que encontraram umas com as outras? Como é que... Sim, e estamos sempre a perguntar que falta... Há 11 temas, falta da sustentabilidade, ontem diziam-nos que falta das crianças e, portanto, a gente vai continuar a aumentar os bots, não é? Os pontos de interrogação.
No fundo, o grupo de investigadores, que é um grupo vasto, vai até cerca de 20 investigadores. No fundo, o nosso trabalho, meu e do Bruno Gil, tem sido muito de concertar conversas, dialogar, conhecemos bem o trabalho das pessoas, estimulamos as pessoas a estarem connosco e, portanto, há aqui um trabalho de equipa, de gente extraordinária de várias universidades, dos centros sociais também, naturalmente, e eu acho que o projeto, como tem um objetivo preciso, como tem metas precisas, no fundo, é um trabalho de coordenação que tem até agora sido bem sucedido. Muito obrigado. E há muitas surpresas, de facto, nestes cruzamentos, que é uma boa parte relevante do projeto que não existe quando o planeamos. Isso é a melhor parte da investigação ser aberta. Obrigado. Muito obrigado. Não, estava a brincar. Vamos passar então agora à colega Paula Tavares, do Instituto de Investigação em Design, Média e Cultura, que nos vai apresentar Design, Territórios e Património, Estratégias de Desenvolvimento do Território a partir de propostas híbridas entre etnografia e replicabilidade. Preciso é de ajuda aqui. Para fechar isto... Deixar uma apresentação aberta e não estou a conseguir... Olá, boa tarde a todos. Então, meu nome é Paula Tavares e estou em representação, efetivamente, do Instituto de Investigação em Design, Mídia e Cultura, mas nós costumamos chamar-nos ID+. O ID+, é um consórcio entre a Universidade de Aveiro, a Universidade do Porto e o IPCA, o Politécnico do Cávado e do Ave, e hoje eu venho fazer uma apresentação não de um, mas de vários projetos. Passo a explicar. O ID+, ainda está muito interessado em vincular a ideia de design em Portugal e então nós optamos por hoje eu fazer uma apresentação sobre projetos em andamento e amanhã o meu colega Heitor Alvelos vai fazer uma apresentação sobre projetos em perspectiva e que estamos a candidatar neste momento. Eu sou a diretora do ID+, do Polo do IPCA e vou apresentar-vos então Design, Territórios e Património. Como eu sou completamente ignorante com estes computadores, ok, não estou habituada, estava aqui a descobrir como é que passava, ok. O subtítulo do nosso trabalho é Estratégias de Desenvolvimento do Território a partir de propostas híbridas entre etnografia e replicabilidade. Esta comunicação, este título, e podemos dizer linha de investigação, design, territórios e património, opera na base de evidências crescentes de que os modelos estratégicos de desenvolvimento não devem subestimar a componente contextual local. Especificamente, os modelos internacionalmente reconhecidos de intervenção em design que precisam de se harmonizar com o know-how territorial, seus agentes, dinâmicas sociais e tradições industriais endémicas. E a indústria é muito relevante para o ID+, particularmente para a zona norte, onde o IPCA, neste caso o polo do IPCA, se localiza, que, como saberão, é a zona industrial do têxtil mais forte ou mais relevante no país. O desafio metodológico é, portanto, chegar a um híbrido equilibrado, então, entre etnografia e replicabilidade. O ID+, encontra-se atualmente comprometido com a análise e capacitação, e repito, capacitação de contextos locais através do design com o objetivo, então, de escalabilidade. Entendemos que esta capacitação precisa de ocorrer primeiro a um nível local, com reciprocidade múltipla entre a indústria, a educação e o desenvolvimento profissional. Então vou apresentar agora, muito brevemente,
um elenco de 4 projetos que refletem esta linha de ação. 3 projetos são financiados pela FCT e um projeto é um Creative Europe. O Anti-Amnesia tem como objetivo que o design seja um agente para a regeneração e reinvenção de narrativas e materiais de culturas e técnicas da manufatura portuguesa em desaparecimento. O Anti-Amnesia agrega o artesanato e o património ao design e à tecnologia, propondo soluções sob forma de cocriação sustentável. Isto é, do artesanato têxtil à azulejaria, passando pela manufatura do calçado e reinventando, então, soluções com designers, investigadores, que permitam o perdurar deste fazer. O Fusion, que é um Creative Europe e o qual estamos mesmo prestes a terminar, vamos agora, no início de junho, a Turim fazer a exposição final. Foi um projeto que englobou 4 parceiros, a Limerick School of Art and Design, o UK Crafts Council, a Fondazione Sant'Agata per la Cultura e o IPCA. Este projeto foi um projeto que teve várias atividades, nomeadamente e logo à partida a captação de 8 artistas e designers que fizeram todo o projeto connosco e que desenvolveram então os produtos que vamos apresentar em Turim. Incluíram estas atividades masterclasses de capacitação de técnicas de fabricação digital para os nossos designers e criadores, residências e desenvolvimento de um kit de ferramentas orientado para os negócios, isto é, para a preparação de plano de negócios destes produtos ou, eventualmente, de empresas criadas a partir do projeto, com vista, então, a transformar a criatividade em ações empreendedoras. Dizer-vos que a inovação e a cocriação estiveram sempre presentes e o design e a tecnologia quis propor soluções têxteis inteligentes sobre a forma de cocriação, repito, sustentável para o envelhecimento ativo. O que é que aconteceu durante este projeto? E eu posso falar com propriedade do projeto porque sou investigadora principal em Portugal. O que aconteceu foi que nós tínhamos um projeto com um determinado objetivo, que era cocriar com pessoas mais velhas, com idosos, então, produtos têxteis que servissem para a indústria local da nossa região do Norte, para a indústria local repensar o que fazem a este nível, mas o que aconteceu foi que, com o Covid, nós redimensionamos o projeto. Porquê? Porque nós íamos trabalhar diretamente com os idosos em lares de terceira idade e não só. Tivemos que nos reinventar. Em vez de trabalhar apenas com os idosos, trabalhamos com os idosos à distância, mas trabalhamos muito diretamente com a indústria. E o que é que aconteceu no caso português? O que aconteceu foi que um projeto que tinha determinados objetivos ampliou-se de uma forma que nós não estávamos a prever no princípio. Tanto é que nós já candidatámos o Fusion 2.0, agora, no dia 5 de maio, com uma reformulação em que a indústria não é só parceira agregada, mas é parceira principal. Depois, se tiverem curiosidade pelas masterclasses que nós fizemos, as do IPCA, neste caso as do ID+, IPCA, estão todas disponíveis online nas redes sociais. Seguidamente, o Observatório do Design Português, e voltamos aos projetos FCT. É uma plataforma cumulativa e em evolução que visa conectar e facilitar o diálogo entre stakeholders do design em Portugal, recolhendo dados com o apoio da rede internacional, com a rede nacional, este é nacional, de escolas de design, extraindo e produzindo informação para inspirar discursos interpretativos, qualitativos e subjetivos sobre o ecossistema do design português. É urgente e necessário fazer este trabalho. Nós já fizemos 2 reuniões do projeto, denominadas Rede, em que estiveram presentes todas as instituições de ensino superior português que lecionam ou que oferecem cursos de design nas áreas do design e afins, em que debatemos precisamente o presente e o futuro do design em Portugal. Um outro projeto, neste caso aplicado ao território local,
e fazendo jus ao título desta linha que vos vim apresentar, é o ECO. O ECO é um projeto recente, é um projeto experimental, FCT, que propõe documentar e divulgar práticas comunitárias autorreguladas em bairros de habitação social numa cidade portuguesa, neste caso Vila Nova de Gaia, visando fortalecer mecanismos de empatia e solidariedade social entre a população, muitos perdidos durante o Covid. Os resultados serão disponibilizados para futura replicação, dimensionamento e adaptação em outros contextos nacionais e internacionais. Portanto, os projetos que vos apresentei, 3 são nacionais, mas com perspectiva de internacionalização, um é completamente internacional. Defendemos a necessidade de uma expansão e diversificação urgentes e substanciais de uma narrativa de design global prevalente, em linha com a diversidade de disciplinas que atualmente abordam os desafios societais. Paralelamente ao modelo de desenvolvimento híbrido mencionado antes, postulamos que uma pluralidade da disciplina de design começa abordando as suas múltiplas narrativas a nível local, sobre as quais redes complexas e globais de conhecimento detalhado podem emergir, e assim sendo, muito obrigada por estarem atentos. Obrigado, foi muito interessante. Quem tem uma questão? Ninguém tem uma questão? Bom, nesse caso, isto já parece aquele filme, se não há dúvidas. Não tem pastelinhos de bacalhau, não tem. Então, sai uma pergunta feita. Eu tenho só uma dúvida. O projeto sobre o Observatório do Design Português, quem são os parceiros? Porque falou que todas as instituições participaram nessa atividade, sim, mas não são parceiros. É um projeto financiado pela FCT, sim, em que tem vários investigadores do ID+, neste caso a Universidade de Aveiro, a Universidade do Porto, o IPCA e outras, e os parceiros são, no fundo, todas as instituições. Não, mas as entidades mesmo do projeto? É do ID+. É só ID+. Sim. Tá. Com as parcerias dos investigadores que pertencem ao ID+, também estão noutras instituições. Sim, claro. Agora, como eu não conheço, o ID+, quantos investigadores tem? 80 integrados. 80 membros integrados. Outros tantos, doutorandos e colaboradores. Cável, passa a conhecer. Obrigada. Exato, obrigadíssimo. Passo então agora a palavra ao Fábio Barberini, do Instituto de Estudos Medievais. Não está? Não? Então, nesse caso, as duas últimas têm mais tempo. Não sei se é bom, se é mau. Então passo agora a palavra à Maria da Conceição Marques Freire, do Centro de História da Arte e Investigação Artística, que nos irá falar sobre o projeto Erasmus+, e na Holanda, lançamento de um quadro de formação em arquitetura paisagista baseado na inovação na Europa. Eu agora é que também não percebo deste computador. Acho que já consegui sair aqui e agora encontrar-me. Já me encontrei, está por cima. É este. Não, este. E ampliar. Mas não aparece ali nada. Ok. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Conceição Freire, como já foi referido. Sou arquiteta paisagista, professora e investigadora do Centro de História da Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora. Venho partilhar convosco o projeto Erasmus+, intitulado Criação de uma estrutura inovadora para o ensino da arquitetura paisagista na Europa, onde a Universidade de Évora e o Chaia são parceiros. Este projeto tem uma duração de 2 anos, teve início em 2020, prevê-se a sua conclusão em 2022, ainda que se tenha pedido um período de extensão que acreditamos de mais de 6 meses. Coordenadores principais deste projeto, para além de mim, que estou aqui presente, temos a professora Aurora Carapinha, que por motivos pessoais não pôde aqui estar. Ambas somos coordenadoras do projeto.
Como o centro de toda esta investigação, e agora mudando de slide, como o centro de toda esta investigação está ligado à arquitetura paisagista, vou começar por partilhar convosco um pouco sobre a área científica e a profissão em particular em Portugal. A arquitetura paisagista é uma arte e é também uma ciência que coopera com a natureza posta à disposição do homem para a satisfação das suas múltiplas necessidades. Serve por isso a natureza e o homem. É no início do século XX que a arquitetura paisagista se constituiu como disciplina, altura em que se desenvolve o seu ensino e que se estabelece a profissão. Em Portugal, a arquitetura paisagista chega-nos por Francisco Caldeira Cabral, o primeiro arquiteto paisagista português, na década de 40 do século XX, que realizou estudos em Berlim, motivo pelo qual a escola da AP em Portugal sempre manteve as principais bases dessa escola alemã. Atualmente temos 5 escolas, onde é dada formação ao nível dos 3 níveis de ensino e temos uma associação profissional. Na imagem temos um grupo de fundadores, uma imagem da década de 60, com os primeiros arquitetos paisagistas portugueses. A intervenção dos arquitetos paisagistas em Portugal envolveu sempre distintas escalas de estudo e de intervenção e também distintos contextos, desde o contexto mais urbano ao rural. É indiscutivelmente uma disciplina operativa, que trata a construção e a transformação das paisagens, envolvendo desde a construção de jardins, parques, quintas, à recuperação de áreas degradadas, mas também ao desenho de novas paisagens, sejam elas agrícolas, florestais, industriais ou urbanas. Integra e muitas vezes lidera trabalhos ao nível do urbanismo, como são exemplos os planos de urbanização, e ainda múltiplos planos ao nível do ordenamento do território. Ao nível do reconhecimento profissional, dos programas de estudo e das principais áreas de atividade, há, no entanto, variações significativas a nível europeu. Surge, por isso, o projeto Inoland, que vos trago hoje, que procura participar no processo de valorização desta área científica, do ensino e da atividade profissional. Este projeto inclui um consórcio composto por 5 instituições de ensino superior, cobrindo geograficamente a Europa do Norte e a Europa do Sul, sendo a Lituânia o coordenador deste projeto, e para além da Lituânia temos então a Finlândia, a Hungria, a Áustria e Portugal, onde a Universidade de Évora é a única parceira. O projeto conta ainda com a participação do instituto importante sediado na Holanda, o Instituto Lenotre, e a Federação Internacional de Arquitetos Paisagistas, nomeadamente o setor da Europa. Este projeto tem como objetivos fortalecer o reconhecimento das competências e qualificações dos profissionais de arquitetura paisagista, com o fim de países da União Europeia virem a aderir a uma estrutura comum de ensino. Aumentar também o número de programas de estudo reconhecidos pela Federação Internacional de Arquitetos Paisagistas, a IFLA já referida, e também pela ECLAS, que constitui o Conselho Europeu de Escolas de Arquitetura Paisagista da Europa, ambas que fazem o reconhecimento a nível europeu da formação. Também, como terceiro objetivo, aumentar a mobilidade de estudantes. Obviamente que dentro deste contexto esta mobilidade será sempre mais fácil. Por fim, facilitar o reconhecimento de profissionais de arquitetura paisagista ao nível internacional e, assim, o seu mais fácil acolhimento e integração a nível europeu. Como resultados, estão previstos 5 documentos. Um primeiro documento de recomendações para a concepção e implementação de um quadro europeu de ensino comum
para a arquitetura paisagista. Um segundo documento que constitui o próprio quadro comum de ensino na Europa para a arquitetura paisagista. Depois, um terceiro documento que envolve as recomendações para o reconhecimento de programas de estudos de arquitetura paisagista. E um quarto documento que constitui num programa exemplar de estudos de mestrado em arquitetura paisagista. Por fim, um conjunto de diretrizes para a sua implementação no ensino superior. Ao nível de todo este processo, que já teve início há cerca de 1 ano e meio, houve uma variedade de encontros e de atividades e de ferramentas que foram utilizadas, desde encontros com peritos, a workshops, a inquéritos e atividades colaborativas, quer com as associações profissionais, quer com profissionais, quer com professores de arquitetura paisagista e de outras áreas, e também com alunos. Dentro dos resultados, encontra-se ainda uma escola de verão, que está prevista, fazendo um pequeno ensaio de uma parte do programa que vamos elaborar, do programa de estudos que vamos elaborar. Só chamar a atenção da imagem com que vou terminar a apresentação. Gonçalo Ribeiro Teles está no Jardim da Gulbenkian, jardim em que foi coautor com António Viana Barreto, e que Gonçalo Ribeiro Teles, que esteve entre nós até 2020. A participação pública, política, cívica e profissional de Gonçalo Ribeiro Teles é para nós um exemplo e um estímulo para continuarmos a lutar pelo melhor ensino e o maior reconhecimento da profissão da arquitetura paisagista em Portugal e na Europa. Obrigada. Quem tem questões? Eu até já tenho medo, não sei se estão eu tenho só uma pequena curiosidade. Estes documentos todos que estão a produzir, qual é a articulação que estes documentos têm com as entidades europeias e com as entidades nacionais? Estamos a estabelecer contactos. E os mecanismos de comunicação, por exemplo? Estamos a estabelecer contactos com a comunidade, com a União Europeia, sim, porque ela tem que os aprovar, não é? Exato. E depois, internamente, cada país pode concordar em aceder a esta estrutura comum e, portanto, também estamos internamente, e o ensaio é feito com estes 5 parceiros, com estes 5 países parceiros, e, portanto, estamos a estabelecer contactos para ver como é que isto é possível depois de funcionar com todas as dificuldades inerentes a países que têm, uns têm ordem profissional, outros têm associações, uns têm programas de estudos de 2 anos, outros de 1 ano, outros de 1 ano e meio, com uma receptividade à arquitetura paisagista muito distinta em diferentes países e, portanto, esta estrutura comum é uma coisa relativa. Quando falamos em inovação, houve um primeiro pedido dos psicólogos à União Europeia que está em processo. Portanto, é qualquer coisa mesmo inovador nesse sentido. Claramente que é algo que, se tem vantagens, e foram aqui enumeradas algumas, pode trazer também algumas desvantagens, nomeadamente em alguma uniformização de planos de estudos. Porém, para que isto funcione, basta que 7 países adiram. Portanto, num contexto europeu, obviamente, mas esta ideia de uma estrutura comum surgiu já com os psicólogos,
ainda está a decorrer, é difícil, temos essa consciência. De qualquer maneira, é uma primeira aproximação a um olhar distinto, porque a diversidade, mesmo ao nível do que é a atividade do arquiteto paisagista em diferentes países, é muito dispar. E, portanto, eu gostei de trazer a nossa, porque a nossa é verdadeiramente integradora e tem as bases fundamentais que a própria Federação Europeia sustenta e quer ver desenvolver. Não sei se respondi. Sim, perfeitamente. Não, perfeitamente. Então, muito obrigado novamente. Então, para terminarmos a nossa sessão, vou chamar o nosso colega Paulo Simões Rodrigues, que vem substituir a colega Isabel Bezelga, que infelizmente não pôde estar, do Centro de História da Arte e Investigação Artística, e que nos vai apresentar experiência ecológica através de comunidades de inspiração teatral. Já te vou ajudar. Onde é que estás? Onde é que tu estás? Paulo, é aqui, não é? Obrigado. Agora já sei, não é? Ok. Tu queres com as notas a virem? Ok, é isto. Tão pequenino, mas queres? É assim? Está tudo bem? Está tudo bem. Obrigado. Não está, não já aparece. Eles dizem que já aparece. Ah, está ok. Muito obrigado, muito boa tarde, agradeço a apresentação e peço desculpa, quem deveria estar a apresentar era a minha colega Isabel Bezelga, que é coordenadora do projeto pela Universidade de Évora e por Portugal, e é também a coordenadora da linha de estudos de teatro e performatividade, e este é um projeto que se inscreve nessa linha de estudos na Universidade de Évora, mas também tem uma dimensão interdisciplinar, com uma equipa que vem com contributos das várias dos vários grupos de investigação do centro, desde as artes visuais e o design, à história da arte, à qual eu pertenço, que sou um historiador. Peço desculpa, porque efetivamente, embora eu pertença ao projeto, não sou o coordenador, vou tentar apresentar da melhor forma e começo já por dizer que é um projeto ainda no início, é um projeto financiado pela Europa Criativa, está exatamente neste momento a iniciar-se e, portanto, nós estamos a apresentar os objetivos e os desafios. Como irão ver, é um projeto de grandes dimensões, que envolve muitos parceiros ao longo de toda a Europa e, efetivamente, pretende exatamente aquilo que é enunciado no seu título, ou seja, é consciencializar as comunidades por toda a Europa, ou adotar, ou promover uma consciência ecológica através, sobretudo, das artes e das artes performativas. Não apenas as comunidades, mas também os próprios profissionais na área das artes, em particular na área das artes performativas, embora, obviamente, a metodologia que se pretende desenvolver possa depois ser extensível a outros tipos, a outras áreas. Como estão aqui a ver pelos participantes, eu fiz aqui uma pequena síntese e um pequeno resumo. O líder é a Universidade de Turino. Em Portugal, nós somos a Universidade de Évora, uma das entidades participantes, não a única. Eu já vos digo porque, efetivamente, não fizesse enunciado essa descrição exaustiva, porque entre universidades, entidades, instituições, entidades, associações, vários tipos de entidades, são 82 parceiros, portanto vai ser um desafio gerir esta dimensão de parceiros, mas o objetivo ou a finalidade é precisamente essa. Nem todos os parceiros têm o mesmo papel ou a mesma importância. Como vocês já irão ver, vão-se desenvolver diversas atividades e esses parceiros vão participar nessas atividades a diferentes níveis. Mas que, obviamente, é um desafio, vai ser um desafio, mas penso que é um desafio que poderá trazer benefícios e é exatamente isso que nós pretendemos. Dentro da Universidade de Évora, as unidades de investigação que participam é o SAIA, que estou eu a representar, mas também o CIEB, que é um centro, também como unidade de investigação associada, que efetivamente é um centro na área de investigação em educação, porque há aqui também uma dimensão de didática e pedagógica bastante importantes.
A dimensão dos parceiros tem a ver também com a importância que entidades não académicas têm no projeto. E eles apareceram já na candidatura. Estas 82 entidades aparecem já na candidatura, são entidades ao longo de todo o país e ao longo de toda a Europa, muitas delas associações artísticas. Eu trouxe aqui só estes pequenos exemplos, para não ser demasiado exaustivo, aquelas que estão mais diretamente relacionadas ou que vão trabalhar mais diretamente com a Universidade de Évora, na própria cidade de Évora, como a Câmara Municipal de Évora, há outras câmaras municipais que vão participar, a Fundação Eugênio de Almeida, a Malvada, a Associação Artística e, obviamente, a Direção Regional da Cultura do Alentejo. Vão participar de toda a Europa, Itália, Turquia, Bulgária, um conjunto de associações artísticas, porque eles vão ser sobretudo essas associações que vão ser os agentes da implementação do projeto nos diferentes territórios, uma vez que muitas vezes eles têm maior facilidade e um acesso mais direto às diferentes comunidades. Em termos oficiais, digamos assim, em termos científicos, são 18 entidades parceiras, e depois as outras associadas chegam às 82, como eu vos digo, e vai ter a participação de 12 países. E é um projeto na área do teatro social e comunitário, com uma dimensão europeia. Vocês têm aqui o objetivo geral, que no fundo é, através, efetivamente, das artes cênicas, implementar iniciativas culturais de envolvimento cívico para criar a consciência das alterações climáticas e fomentar o pensamento crítico e a proatividade dos cidadãos em relação ao Pacto Ecológico Europeu. Mas, como vos disse, embora o centro das atividades e o centro das iniciativas e dos projetos que nós já iremos ver vai estar exatamente nas artes cênicas, nós vamos ter a colaboração de outras áreas, desde também o design social, como uma vertente também dentro do Centro de Investigação, a área da História da Arte, mas mais ligada ao património, para trazer também a vertente patrimonial e da herança cultural importante para a Europa, cruzando com estes projetos mais performativos, e outras áreas ligadas mais à performatividade, não apenas artes cênicas, mas que complementam ou completam a intervenção das artes cênicas. Depois temos os objetivos específicos, e que é este fazer da sustentabilidade uma questão principal para os profissionais da cultura, não apenas as comunidades, mas também para os profissionais da cultura, fornecendo infraestruturas tecnológicas, protocolos e conhecimentos, desenvolvendo competências, reconhecendo meios e tentando fornecer esses meios, quer sejam meios técnicos, tecnológicos, quer sejam conhecimentos, quer estabelecendo protocolos de boas práticas. Portanto, é essa maior dimensão de dotar de competências nesta área, sobretudo os profissionais da cultura, porque também a nossa preocupação, sobretudo nestes projetos, é a sua sustentabilidade além do próprio projeto. Todos nós nos deparamos com esse problema. Tudo funciona muito bem enquanto há o financiamento. Quando o financiamento acaba, efetivamente, as coisas muitas vezes acabam por morrer ou desaparecer, ou possam ser. O que nós tentamos é de facto, como outros projetos vão aqui apresentados, é através desta ligação à comunidade, deste estabelecimento de protocolos, destes documentos de boas práticas, aquilo que é, no fundo, o significado mais permanente destes projetos acaba por se tornar numa consciência, ou acaba por integrar essa consciência e acaba por fomentar boas práticas, conceitos, ideias e o desenvolvimento de outros projetos que assentem nos conceitos e ideias que nós pretendemos aqui desenvolver. Depois, obviamente, também pretende-se, e daí esta quantidade de parceiros, envolver as comunidades artísticas, ou as comunidades envolvidas em termos locais nos processos artísticos, sobretudo as comunidades locais, que são muito, muito importantes. Não ser apenas uma prática e uma de operatividade, mas também reforçar a reflexão e o pensamento crítico, e que, efetivamente, os espetáculos, os eventos, os acontecimentos artísticos que possam decorrer do próprio projeto, sejam eles próprios despolutores de pensamento e de reflexão crítica e de debate, nomeadamente acerca de uma consciência ecológica e acerca da questão e do debate das mudanças
mudanças climáticas. E tornar esse conhecimento acessível através da experiência, porque efetivamente, e quem trabalha nestas áreas do design, da criação partilhada, da criação comunitária, do design social e do design comunitário, obviamente tem essa experiência, ou tem esse conhecimento que efetivamente a experiência, o experimentar, a oportunidade da experiência é uma forma muito mais acessível de aceder ao conhecimento, ou de transferência de conhecimento, ou mais do que transferência de conhecimento, é sobretudo promover o diálogo, a discussão e o debate e essa consciencialização. A metodologia, como vocês irão ver, de facto, o que está projetado irá desenvolver-se em cerca de 110 cidades da União Europeia, e daí a participação de todas estas entidades que vão ser os agentes da implementação do projeto, mas por 2 formatos inovadores. Isto é uma forma de gestão de toda esta quantidade de parceiros, é de facto de limitar a metodologia e de limitar o tipo de formato que se vai implementar, embora sempre salvaguardando as especificidades de cada região, as especificidades de cada local e, portanto, há margem, obviamente, de que, apesar de serem estes os formatos base, há margem que possa haver essa adaptação às realidades e à especificidade das realidades de cada um. O primeiro formato é o Green Ethics Live Game, que é um espetáculo teatral interativo sobre questões ambientais, que utiliza as artes performativas para promover o pensamento crítico e envolve o público na criação de conteúdos, tornando parte ativa de uma ação cívica. O formato será desenvolvido na sua versão board e online. Também esta questão do digital e do online permite, obviamente, não dispensando a dimensão física, permite, obviamente, nós podemos abordar ou envolver mais entidades, mais localidades e mais cidades. E depois o teatro movido a pedal, que se pretende desenvolver um protótipo capaz de alimentar plenamente um palco com um sistema de cogeração operado por bicicletas que aumenta a consciência do público sobre a ecossustentabilidade através de uma abordagem experimental. E esta dimensão, embora haja a versão online, há também sempre o outro lado dessa dimensão experimental, embora o online, através da interatividade, obviamente também tem essa dimensão experimental. O que é que nós esperamos, ou seja, que resultados, indicadores nós esperamos, ou que aquilo que resultará em termos do próprio projeto? Pretende-se que se realize cerca de 110 espetáculos de jogos ao vivo, até como forma de difusão e divulgação desses jogos. A implementação de cerca de 1.200 atividades de board game nas escolas, não vai ser fácil, mas de facto a equipa também é muito gigante, é bastante grande, tem grandes dimensões, porque quase todas essas entidades têm mais do que um representante no projeto. Nós, pela Universidade de Évora, somos cerca de 10 investigadores que participamos no projeto. 10 cursos de formação de competências, 30 oficinas artísticas dirigidas às comunidades, as outras 10 formações são sobretudo dirigidas aos profissionais da cultura, também mais 8 formações de competências também dirigidas a profissionais de cultura, fazer intercâmbios com jovens artistas, cerca de 12 conferências, muitas vezes algumas no mesmo ano, muitas no mesmo ano, como calculam, em sítios diferentes, a publicação ou a realização de uma publicação científica, de um fotolivro, e depois o objeto final, lá está, sobretudo com a finalidade de dar sustentabilidade e dar continuidade às ideias e à reflexão crítica que o projeto possa produzir, é esta criação desta rede europeia de eventos artísticos verdes. Finalmente, 2 últimas notas, simplesmente, no fundo, o que se espera é que está previsto o envolvimento de cerca de 100 profissionais da cultura. O consórcio prevê, entre as várias comunidades participantes, que se consiga atingir o envolvimento de cerca de 40.000 cidadãos, especialmente de grupos desfavorecidos e de zonas periféricas. E depois, também, finalmente, o último objetivo, as entidades participantes do projeto irão estabelecer um protocolo verde com cerca de 64 parceiros que pretendem exatamente reforçar o envolvimento das comunidades e, sobretudo, não só reforçar o envolvimento das comunidades, é que, sobretudo, este pacto e esta rede se tornem entidades autónomas que vivam suportadas por estas comunidades e que continuem a sua existência além do próprio projeto. Muito obrigado pela vossa atenção.
uma questão. Ótimo. Muito bem. Obrigada. Bem, tenho aí um desafio. Grande desafio. Espetacular. Eu tenho uma dúvida e uma pergunta. A dúvida é, quando fala em comunidades, refere-se à comunidade extra. Sim, extra-académica. Sim, extra-investigadores. Extra-investigadores, fora da academia. A população. Sim, a população, das localidades, sobretudo. Daí o envolvimento de um grande número de associações locais, não apenas associações artísticas, mas também associações de bairro, associações profissionais, um conjunto de associações que tenham efetivamente penetração nos locais e que possam ser mediadores do projeto, porque esta dimensão obriga. E em termos da peça de teatro, chamemos assim, existe um ponto de partida ou em cada local vai ser feita em co-criação? Sim, a ideia é que seja feita em co-criação para o envolvimento das comunidades. A forma será esta, mesmo esta pode ter alguma adaptabilidade, tendo em conta essas especificidades, mas a ideia é que depois o ponto de partida, a narrativa, digamos assim, seja feita com a comunidade para focar os problemas específicos da comunidade, embora depois também o objetivo é que depois esse problema específico se integre num debate mais amplo. Obrigada. Eu não tenho uma questão, mas um comentário que tem que ver com o uso da terminologia verde. Eu acho que ela está fortemente vulgarizada na comunidade e, obviamente, desde que ela seja explicada no sentido dos conteúdos que estamos a pensar nela, podemos utilizá-la. Mas eu acho que temos que todos trabalhar, talvez, na procura de uso de um termo que é mais eficaz naquilo que pretende significar este uso mais comum do termo verde. Eu diria ecológico, porque quando se pensa em verde, e enfim, se eu perguntar à grande parte das pessoas que está nesta sala, vai-me responder o quê? Pronto, sim, eu diria que o senso comum responde árvores. Pois. Certo? Estamos entre uma comunidade científica e gostei, obviamente, de todas as respostas que me deram, mas a comunidade vai responder árvores. E, portanto, eu diria que temos todos que, talvez, investir mais nesta literacia no sentido de uso da palavra ecologia, porque ecologia é isso mesmo, não é? É o estudo dos seres vivos e da relação dos seres vivos com o ambiente. E, portanto, eu diria que temos que ser nós, cientistas, também a ir nesse caminho. Portanto, é super comum vermos a palavra do green, do verde, mas é uma sugestão que eu acho que deixo para futuros trabalhos, que acho que pode ser interessante. Só posso... Sim, sim. Posso? Só muito rapidamente. Não, é muito pertinente porque foi o objeto de discussão no título do projeto. Maioritariamente, os parceiros considerou-se precisamente por esse motivo, ou seja, que nesta fase inicial, sobretudo para as comunidades, seria mais facilmente reconhecível. E daí a escolha, mas foi objeto de muita discussão. Muito obrigado a todos, muitos parabéns aos apresentadores, aos colegas que vieram apresentar os trabalhos fantásticos, a todos os que aqui estão, e parabéns pelo Dia do Cientista. Parabéns a todos.